Então, esse salmista está encantado com Deus. Ele adora a Deus, ele confia em Deus. Mas tem uma terceira reação que eu quero chamar a atenção, que essa é a estranha. Aí que a gente vai chegar na mais espantosa de todas, que é a imprecação. É o pedido que Deus julgue os ímpios. Essa é uma reação que ele tem. A partir do verso 19 até o verso 22, a gente vê aquele trecho do Salmo que alguns de nós gostariam de tirar da leitura durante o domingo. A gente lê o Salmo 139, de 1 a 18, e pula para o 23 e 24. Porque essa é a parte que é difícil de engolir para algumas pessoas, mas a gente precisa entendê-la. A reação do salmista, que nos surpreende, na verdade é muito instrutiva. Por quê? Porque no livro de Salmos as imprecações têm o seu lugar. Elas têm o seu lugar. Elas representam a justiça retributiva de Deus. Esses versos, eles expressam ira contra aqueles que desprezam a Deus, e não dá para ficar silente quando aquele a quem você mais ama é ofendido. O verso 20, creio que a melhor tradução do final do verso 20, como teus inimigos falam malícia, é a ideia de que eles falam em vão. E aí a maioria dos estudiosos vai dizer, a ideia aqui é uma referência a tomar o nome de Deus em vão. É desrespeitar a Deus em mais alto grau. E quem ama a Deus não pode ficar passivo diante disso. É por isso que Davi fala assim, Senhor, faz alguma coisa, Senhor. Ele abomina os que abominam o Senhor. Ele está tão comprometido com Deus que ele não tolera os que desprezam o Senhor. Agora atenção para o que eu vou falar. Eles não são pecaminosos. Linguagem de imprecação, isto é, de pedir que Deus julgue os inimigos, não é uma linguagem pecaminosa no livro de Salmos. Há alguns estudiosos que acham, mas essa não é uma boa interpretação. Por quê? A gente tem algumas evidências de que isso não é pecaminoso. Em primeiro lugar, Jesus Cristo cita salmo imprecatório. O Salvador, que não peca, ele usa linguagem imprecatória contra os fariseus de seus dias. Mas não só isso. Você diria assim, mas Jesus consegue orar assim, né, pastor? Agora a gente não. Mas curiosamente, almas que foram remidas e estão na presença de Deus, portanto já estão santificadas, lá no livro de Apocalipse, oram imprecatoriamente. Elas proferem linguagem de juízo da parte de Deus para com aqueles que o desprezam. Num certo sentido, linguagem imprecatória contém uma esperança escatológica de juízo. Por isso que é uma expressão de lealdade para com Deus. Então eu queria deixar muito claro, antes de dizer o que eu vou falar daqui a pouco, deixar muito claro que não é uma linguagem em si mesma pecaminosa. E eu não defendo que Davi esteja falando bobagem aqui, para usar um português bem popular. Mas os versos 21 e 22 nos incomodam bastante, porque aqui a linguagem fica pesada. Olha só. Não aborreço, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Aqui a gente tem uma linguagem pesada. Davi estava falando tão bem, mas aqui ele começa a ficar irado contra os seus inimigos, e às vezes a gente se questiona, será que Davi está falando apropriadamente? No verso 22, o salmista diz que ele odeia os inimigos com ódio consumado. Essa palavra consumado, ela traz a ideia de completo, de que é abrangente. Quando ela é usada em outras partes do Antigo Testamento, quer dizer que ela não deixa escapar nada, ela é completa, ela é profunda, ela é abrangente. Ela expressa intensidade. E talvez, aqui agora a gente vai entrar em terreno perigoso, mas eu acho que importante. Talvez isso nos diga que o tipo de ira de Davi estivesse correndo o risco de ser exagerada. Atenção para você não entender errado o que eu acabei de falar. Eu não estou dizendo que Davi
falou o que não devia, mas de que ele percebeu algo que pode facilmente se tornar pecaminoso. Por isso que eu digo que a imprecação é a reação das mais surpreendentes, porque não é só para nós que é surpreendente, até para ele é surpreendente. Parece-me que aqui Davi vai atentar para o fato de que a linha que divide pecado e justiça é muito tênue. Muito tênue. Às vezes a gente expressa ira contra os pecados de outros, e está certo a gente expressar, mas a gente o faz de maneira errada. Quantas vezes você se levanta contra coisas injustas, e deveria fazê-lo? Deus te deu ira exatamente para você não ser apático diante de coisas injustas, mas você o faz de forma pecaminosa. Eu tenho aprendido uma coisa, e eu já disse isso para a igreja onde eu pastoreio, que a ira, ela é muito reveladora. E a maldade dela está no que ela revela, não só no que ela faz. Deixa eu explicar isso. Às vezes a gente tem a impressão de que uma pessoa iracunda, uma pessoa assim muito brava o tempo todo, explosiva, de pavio curto, ela faz mal quando ela explode. Não. Quando ela explode, só revela quem ela é. É por isso que a ira humilha tanto a gente. Porque a ira mostra quem nós somos de verdade. E como nós nos amamos exageradamente. E como nós temos outros deuses que não o Senhor. Ira é tremendamente reveladora. Muito reveladora. Nessas horas caem as nossas máscaras, sabe? Eu costumo dizer que criança, a gente fala que criança é franca, né? Ai, criança é muito franca, a gente acha isso bonito. Não, ela é pecadora, ela só não sabe esconder. Você sabe. Você e eu aprendemos, a gente é bom nisso. Tudo bem contigo? Ótimo, e não tá fervilhando aqui dentro, está explodindo aqui dentro. A gente sabe se portar até mais ou menos bem diante de quem a gente não gosta. Gente, tudo bem. Ou a gente olha algo que a gente acha que não tem nada bom e a gente diz interessante. Nós somos bons nisso. A gente usa máscaras. Nós nos escondemos das pessoas. E sabe o que me surpreende aqui, que me chamou a atenção quando estava estudando esse salmo? Quem está escrevendo isso entende bastante de coração. Vou dizer porque ele entende bastante de coração. Porque quando ele foi escolhido para ser ungido rei de Israel, Deus falou para Samuel: vocês veem a aparência, mas eu enxergo o coração. É por isso que passou um filho de Jessé, passou outro, chegou nele e ele foi escolhido. Em Atos ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. No final da sua vida, pouco antes dele morrer, ele tem a incumbência de preparar para a construção do templo. Ele chama o seu filho Salomão. Ele diz: filho, está lá em 1 Crônicas 28, ele fala assim: filho, sirva a Deus com um coração íntegro, porque Deus conhece o coração. Davi sabia muito bem do que ele estava falando. Desde o início da sua vida, até o final da sua vida, o tema de coração é muito forte. E eu acho que ele conseguiu transmitir isso para Salomão, porque Salomão é o autor bíblico que mais fala de coração no livro de Provérbios. Que ele sabe que Deus perscruta coração. É aqui agora que eu vejo uma coisa que Davi aprendeu, que eu acho fascinante. No meu entendimento, no Salmo, Davi passa a entender que as suas paixões podem ser perigosas. Podem ser perigosas. Ele teme a intensidade delas, por isso que ele não confiava inteiramente em seu coração. Ele sabe que o nosso coração é capaz de contaminar até os nossos melhores momentos de oração e de adoração. Você não se pega às vezes num momento tão bom, falando com Deus, e de repente vem uma bobagem na sua mente. Ou você está lá no culto e o pastor está falando e está bonito e edificante, e aí de repente a criança faz alguma coisa, você perde atenção e viaja e vai pensar na segunda-feira. Isso não acontece frequentemente? Seu coração estraga os melhores momentos de intimidade sua com Deus. O seu coração estraga. Os seus temores, suas fraquezas. E Davi
sabe disso. Eu creio que é por isso que ele termina o salmo do jeito que ele termina. Porque ainda que ele esteja correto em dizer, Senhor, os inimigos precisam ser castigados, ele não pede no final para Deus sondá-lo como quem está confiante de que não tem nada errado no seu coração. Não faria sentido, senão ele não oraria, vê se há em mim algum caminho mau. Ele sabe que o seu coração é enganoso, que até nos melhores momentos da sua vida, o seu coração pode estragar a sua intimidade com o Senhor. É por isso que ele percebe a necessidade de Deus perscrutá-lo novamente. Ele parece estar ciente de que sua ira santa pode se contaminar, porque o seu coração é imperfeito. E ele pede que Deus o sonde e remova qualquer impureza. Eu quero deixar bem claro aqui de que, eu não estou dizendo que Davi fez errado, mas ele está consciente de que pode falhar. Ele teme de que haja alguma impureza, é por isso que ele ora como ele ora. Então a volta ao verso 23 é como quem diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor sonda, mas sonda de novo. Tem momentos na nossa vida que certas verdades ganham nova cor para a gente. Eu me lembro quando eu morei um tempo fora com os meus pais e irmãos, e nós passamos no exterior alguns anos, e eu tive alguns problemas sérios de saúde, a gente teve algumas outras lutas. Quando nós voltamos, na primeira igreja em que meu pai foi pregar, a igreja em que ele pastoreava antes de nós sairmos, ele pregou e depois conduziu a igreja a cantar, Tu és fiel, Senhor. E eu lembro que mesmo moleque, eu chorei, não conseguia cantar. Tive que sair da igreja, eu estava envergonhado de tanto que eu chorava. Porque mesmo moleque, eu entendi que Deus era fiel. Aí se você perguntasse assim, mas você não sabia disso antes? Claro que eu sabia, mas naquele dia eu entendi. Tem momentos que parece que certas qualidades de Deus ganham uma nova cor. Elas ficam mais bonitas. Você fala assim, mas Deus é fiel mesmo, né? Mas você não sabia, irmão? Você não teve aula de teologia, não? Claro, mas é que agora eu sei disso, eu experimento disso. Eu creio que Davi está carente disso, ele sabe, tu me sondas e me conheces, Senhor, sonda o meu coração. E conhece os meus pensamentos, ele está pedindo que Deus o prove de uma nova forma, porque ele quer que Deus remova qualquer imundície mais secreta e imperceptível dele. Lembra, foi Davi que orou assim, Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. Ele sabia que ele tinha coisa que ele não percebia a respeito do seu coração. É por isso que ele ora como ele o fez no final do Salmo. Ele não confia na sua própria consciência. Ele sabe que ele precisa conhecer mais a Deus, a fim de conhecer-se melhor.